Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, em Efésios, no capítulo 5, verso 29. Eu escolhi um verso porque eu vou ler 4, mas só um que eu vou ler aqui agora. Nós vamos estar lendo em Efésios 5, 29. Abra a sua Bíblia lá, Efésios capítulo 5, apenas o verso 29. A palavra de Deus nesse texto nos fala algo muito importante. Diz assim as Escrituras Sagradas: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Amém. Vamos orar mesmo assentados. Senhor Jesus, nós queremos nesse momento pedir, ó Deus, ao Senhor que através da Tua palavra Tu possas, ó Deus, provocar em nosso coração uma mudança, um despertamento, uma transformação. Que nessa noite, ó Deus, aquelas pessoas que ouvem a Tua palavra neste santuário e aquelas que também escutam a Tua palavra através da internet, elas possam, ó Deus, receber uma palavra de transformação, uma palavra de despertamento, uma palavra de libertação em nome de Jesus. Nesta hora, Pai, nós entregamos e confiamos ao Senhor a ministração desta palavra, que o Teu Espírito possa falar com o nosso coração nesse momento, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, nessa noite eu quero falar sobre um tema muito importante. Eu quero falar sobre o suicídio, a morte da esperança. Talvez você esteja se perguntando: pastor, por que num domingo à noite o senhor vem falar sobre suicídio? Por algumas questões, mas hoje especificamente por causa de uma questão pedagógica mesmo. Alguns dias atrás, esta comunidade estava estudando sobre esse assunto na escola bíblica dominical. E eu entendo que é necessário que a gente coloque alguns parâmetros bem claros da palavra de Deus sobre este assunto. Então, me chama a atenção alguns fatos que eu quero considerar com vocês, porque um dia desse eu estava tentando me lembrar aqui, eu acho que foi o Eliezer que mandou para mim um vídeo sobre uma pessoa que durante longos anos ela está na igreja, não é? Uma pessoa que muitos de nós consideramos crentes. Qual não foi a minha surpresa com aquele vídeo, quando o Eliezer mandou para mim um vídeo de testemunho dessa pessoa, dizendo que houve um momento na sua vida em que a crise e a angústia era tão grande, que essa pessoa, com quase 50 anos de caminhada na igreja, e a gente pensa com Cristo, ela pensou em suicídio, escolheu uma árvore, escolheu uma corda e pensou em tirar a sua própria vida diante de uma luta ou de uma dificuldade que ela estava vivenciando. Esse negócio choca o coração da gente. De vez em quando surge aqui na nossa cidade uma notícia no jornal que o fulano, muito conhecido de alguns, foi até ali num local e tirou a sua própria vida. E aí a gente levanta de manhã e tem aquela manchete. Você não sabe, mas existe, por exemplo, ali na cidade de Vitória, uma proibição nos jornais locais de se divulgar o número de pessoas que se suicidam pulando da terceira ponte de Vitória, porque é algo que acontece quase todos os dias e nenhum meio de comunicação pode divulgar, porque a divulgação vai incentivar outras pessoas desesperadas a tentarem essa medida naquela ponte. O que nós estamos percebendo, queridos, é que a nossa sociedade, ela está doente. Nós temos um monte de gente com medo da vida, pessoas que fogem da vida, pessoas que saltam no abismo da autodestruição, porque o suicídio hoje, ele é uma ameaça universal. Muitas pessoas já pensaram no suicídio como uma forma de se verem livres das suas angústias. Segundo a Organização Mundial da Saúde, hoje
1000 pessoas se suicidam no mundo todo, todos os dias. O maior grupo que procura esse instrumento de fuga das crises e dificuldades não são os velhos, não são as pessoas de média idade. Vocês sabem quem são o seu grupo que mais procura esse tipo de atitude radical, eliminando a si mesmo? São os jovens. Um dos grupos que tem o segundo índice mais elevado de suicídio entre eles é os jovens. Mas por que tanta gente pensa em tirar a sua própria vida? Por que tanta gente pensa em dar fim à sua própria existência? Os estudiosos dizem que as mudanças repentinas e radicais que o nosso mundo está sofrendo, ela tem provocado um grande surto de desestabilização na vida das pessoas nos dias de hoje, e isso tem levado muita gente a uma perturbação, a uma paranoia e a um desejo de tirar a própria vida, ao suicídio. Outras causas que têm levado as pessoas ao suicídio é a impessoalidade das grandes cidades. Cada dia mais as cidades crescem, cada dia mais nós moramos em centros urbanos maiores e as pessoas vão ficando muito distantes, impessoais, e isso traz uma solidão, uma angústia que tem levado muita gente a tentar o suicídio para eliminar esse sentimento de angústia e de tristeza que se abate sobre o coração delas. A desintegração da família, o vazio existencial, a prisão infernal das drogas tem despertado no coração de muita gente o desejo de tirar a própria vida, as decepções amorosas. Quantas vezes você já leu essa notícia que o fulano ou a beltrana, por causa de uma situação amorosa que se desfez, ele pensou, ameaçou ou tomou uma atitude de tirar a sua própria vida? Quantas pessoas no mercado financeiro, porque quebraram, faliram, perderam os investimentos na bolsa de valores, foram lá e também sequestraram de si mesmo, tiraram a própria vida. A doença incurável, que algumas pessoas recebem uma notícia: olha, você está com uma doença de caso terminal, e a pessoa é tomada por um desespero, e ela então decide tirar a sua própria vida. O sentimento de culpa, o pessimismo, o complexo de inferioridade, as causas que têm levado as pessoas a cometerem um suicídio são inúmeras. Eu poderia aqui ficar muito tempo falando sobre elas. A depressão, o sentimento de ser uma pessoa inadequada para um ambiente, tudo isso e mais algumas outras razões, segundo os estudiosos, tem levado muitas pessoas a dar fim à própria vida. Quanta gente eu tenho atendido, jovem, me assento com eles e com elas, e o elemento que está pulsando no coração deles é o desejo de tirarem a própria vida. Eu me lembro que atendemos um dia desse uma jovem com a sua mãe, e a mãe muito angustiada, e essa jovem de 14 anos, a única coisa que ela pensava em fazer era tirar a sua própria vida. A mãe angustiada, desesperada. A mãe é uma mulher muito crente, a menina foi criada dentro de uma igreja evangélica dessa cidade, mas a mente dela só pensa em tirar a própria vida. É uma situação que choca o nosso coração. Muitas pessoas hoje saltam no abismo da morte, saltam nos braços do suicídio para também chamar a atenção para si mesmo. Outras pessoas cometem o suicídio por vingança, punem o outro matando-se. Você já viu esse negócio? Às vezes eu vejo casos de rapazes e moças que se namoram, e quando a moça diz assim que vai terminar o relacionamento, cara, eu vou me matar, e ele ameaça, ele diz que vai acabar com a própria vida. Ou de repente é o rapaz que termina um relacionamento
E a moça vai lá, então eu vou tirar a minha vida, e compra lá uma cartela de medicamento e toma aquilo tudo para poder punir o outro, mas tirando a sua própria vida. Existem aquelas pessoas que também tentam o suicídio para poder expiar um erro. Ela cometeu um erro que ela considera sério, ela fez alguma coisa que ela considera grave, e aí de repente ela começa a dizer o seguinte: eu mereço morrer, eu não sou digno de viver. Para Freud, aquele famoso psicanalista, o Freud, ele dizia que o suicídio é uma espécie de ira contra si mesmo. Outras pessoas buscam no suicídio a fuga de uma situação irremediável. Elas desejam encontrar paz ou uma vida melhor através desse ato tão radical. E Jesus, falando sobre essas questões de vida e morte, quando lá no Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 10, Jesus diz que é o diabo que vem somente para roubar, matar e destruir. O que nós precisamos entender, queridos, é aquilo que a palavra de Deus diz sobre o suicídio. E o que é que a Bíblia diz sobre esse ato tão radical que muitas pessoas pensam, desejam praticar na vida? O que a Bíblia diz sobre isso? Então preste atenção. Em primeiro lugar, a palavra de Deus diz que ninguém pode tirar a própria vida, porque nós não vivemos ou morremos para nós mesmos. Aonde está isso, pastor? Está lá em Romanos, no capítulo 14, no verso 7 e 8, que diz o seguinte: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morremos, somos do Senhor. O suicídio, você tem que entender, ele é um ato de liberdade que destrói todos os atos futuros de liberdade que essa pessoa tem pela frente. O suicídio é uma afirmação do ser que extermina o próprio ser, é um ato do vivente que destrói a própria vida. O suicídio, ele é irracional, porque é a razão que destrói a si mesmo. O suicídio, ele é antinatural, porque ele é contrário ao amor que toda pessoa tem que ter por si mesmo. Jesus, dizendo sobre os 2 grandes mandamentos, ele disse que o maior de todos é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento, ele diz assim, amar o seu próximo, e ele termina dizendo, como a si mesmo. A pessoa que busca o suicídio, ela não ama a si mesmo, ela quebra o segundo mandamento. O suicídio é antissocial, porque ele é uma ofensa contra a família, ele é uma ofensa contra a comunidade. O suicídio, ele é anti-espiritual, porque ele é uma usurpação do poder de Deus. Só Deus pode dar e tirar a vida, e ninguém mais. Você já viu esse pessoal que anda dizendo por aí, e muitos de vocês que estão aqui já disseram isso também, especialmente os jovens. Não é só quem estava pensando em suicídio não, mas tem gente que diz o seguinte, não sei se você já ouviu: o negócio está quente, o argumento está fervendo entre eles, às vezes entre pai e filho, mãe e filha, às vezes entre marido e mulher, às vezes a pessoa está aborrecida com alguma coisa, e ela diz assim, a vida é minha. E como é que ele termina? E eu faço dela o que eu quiser. Você já viu essa afirmação por aí? A vida é minha e eu faço dela o que eu quiser. Deixa eu te dizer, eu tenho uma notícia para você: a vida que você tem não é sua. A vida que você tem não te pertence, ela te foi concedida como uma oportunidade para que você viva para Deus. Deus é o Senhor da vida e devemos viver para agradá-lo, não para satisfazer os seus prazeres, não para satisfazer as suas vontades pessoais. A vida não é sua e você não pode fazer dela aquilo que você quer. A vida que temos é de Deus, pertence a Ele, e você e eu precisamos viver para agradá-lo, para honrar o nosso Deus. Aquelas pessoas que abraçam o suicídio, eles não podem dizer que o fazem para o Senhor,
porque este ato de tirar a sua própria vida desonra a Deus. O apóstolo Paulo diz: se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Você não pode tirar a sua própria vida, ela não te pertence. A vida que temos é de Deus e você tem que usá-la para a glória de Deus. Eu conheço muitos jovens que, pastor, eu não estou pensando em suicídio não, mas está usando a vida para fazer o que você quer. Fica na prostituição, pegando a mulherzada, se é mulher pegando os homens, vai para a prostituição. Deixa eu te dizer uma coisa, isso é uma forma de suicídio, porque você mata o seu relacionamento com Cristo. E se você bater as botas repentinamente, quando você abrir os olhos da eternidade, você vai estar no inferno. É a morada dos rebeldes, daqueles que quebram os princípios da palavra de Deus. A vida não é sua, ela não te pertence, e você não pode fazer dela o que você quer. Jeremias 29:11 diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Sabe o pensamento de Deus a seu respeito? O pensamento de Deus a seu respeito não é eliminar a sua vida, não é tirar a sua alegria, não é roubar a sua satisfação. Os pensamentos de Deus a seu respeito, ele diz aqui, são pensamentos de paz e não de mal. Deus é bom, e os pensamentos dele a seu respeito são os melhores possíveis. O problema é que os seus pensamentos muitas vezes são maus, contrários à palavra de Deus, e você quer continuar tocando a vida de acordo com os seus valores e desejos pessoais. Isso não vai terminar bem, querido. Ninguém consegue ter sucesso, equilíbrio, ajuste na sua caminhada cristã, na sua vida pessoal, se ele não obedecer os princípios da palavra de Deus. Por isso, as Escrituras Sagradas nos dizem nesse texto que nós lemos, de Romanos no capítulo 14, no verso 7 ao 8, que ninguém pode tirar a sua própria vida, porque não vivemos ou morremos para nós mesmos, a nossa vida pertence a Deus. Em segundo lugar, ninguém pode tirar a própria vida, porque o nosso corpo é santuário de Deus. Em 1 Coríntios no capítulo 3, versos 16 e 17, o apóstolo Paulo escreve dizendo o seguinte: não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito Santo habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, escute isso, é sagrado. Preste atenção no que eu vou te dizer. Esse corpinho que você tem, esse corpinho malhado que eu possuo, ele não te pertence, ele é sagrado para Deus. Por isso você tem que pensar muito bem no que você está fazendo com ele. Essa galera aí fora, que anda enchendo a cara de álcool, bebendo e contando vantagem, depois, nossa, tomei um engradado de cerveja, nem sei como é que eu fui chegar em casa, de tão tonto que eu estava. Às vezes eu passo na rua e vejo os garotos contando isso. Ele é tonto 2 vezes, gastou o dinheiro dele com bebida e ainda foi passar mal, é tonto 2 vezes. Não sei qual é a vantagem de destruir a sua saúde, de destruir o seu corpo. Rapaz, essa galera é interessante. Rapaz, sabe que hora que eu cheguei em casa ontem? 5 horas da manhã, fiquei a noite toda na balada. Burro 2 vezes. Perdeu noite de sono e gastou o dinheiro dele com besteira. Tonto 2 vezes. Preste atenção, a Bíblia está dizendo algo muito sério. A Bíblia está dizendo que o meu corpo e o seu corpo é santuário de Deus, ele é sagrado. Você não pode pegar o seu corpo e sair fazendo dele o que você quer.
não é propriedade sua, nem minha. Como é que alguém pode chegar à conclusão de que a melhor coisa que ele pode fazer para si mesmo, por exemplo, é destruir-se, é praticar um ato final contra si mesmo? Ninguém pode agir a favor dos seus interesses quando o seu plano é destruir a si mesmo. A palavra de Deus diz que o nosso corpo é santuário de Deus. O nosso corpo, apesar de ser frágil e mortal, é onde habita o Espírito Santo. E porque o nosso corpo é morada de Deus, a Bíblia diz, ele é sagrado. Destruir o nosso corpo é afrontar a Deus, que tem o poder de dar a vida e também de tirá-la. Destruí-lo, querido, é uma afronta contra o Criador. O suicídio é imoral porque é assassinato, e é assassinato de si mesmo, é assassinato de um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. Ninguém pode tirar a própria vida, porque o nosso corpo é santuário de Deus. E ninguém pode também suicidar-se lentamente com as bebidas alcoólicas, com cigarros, com baladas, porque se você destrói a sua saúde e o seu corpo, você terá como oposição o Criador. Isso é uma loucura. A palavra de Deus nos diz que ninguém pode tirar a própria vida, porque o nosso corpo é santuário de Deus. Entenda isso. Em terceiro lugar, ninguém pode tirar a própria vida, porque isto é um ato de inspiração maligna. Em Efésios 5:29, o texto que lemos no início aqui dessa mensagem, ele diz assim: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Preste atenção, a Bíblia menciona em toda a sua história, quando você começa lendo a palavra de Deus, lá de Gênesis até Apocalipse, você sabe quantos suicídios a Bíblia menciona em toda a sua história? A Bíblia menciona apenas 5 suicídios: o de Sansão, o de Saul, o de Aitófel, um conselheiro em Israel, o de Zinri e o de Judas Iscariotes. Você sabe o que esses homens tinham de comum entre eles? E que viveram em épocas tão distintas, tão diferentes e tão longe uns dos outros, mas todos os suicidas, todos eles tinham uma coisa em comum. Você sabe qual é? Todos eles estavam longe de Deus, todos eles estavam apartados de Cristo, todos eles estavam vivendo longe da presença do Altíssimo. O suicídio foi uma fuga para longe da presença de Deus. A Bíblia condena o suicídio. Você é capaz de se lembrar de alguém que pediu a morte na Bíblia para si? Vou te ajudar. Moisés, esse homem admirável que você e eu já tantas vezes lemos sobre ele na Bíblia. Moisés pediu a morte para si. Elias, um dos profetas mais extraordinários do Antigo Testamento, que segundo a palavra de Deus foi arrebatado vivo para os céus sem experimentar a morte, ele pediu a morte para si. Jonas, o profeta que Deus envia a Nínive, depois de ver uma grande transformação na cidade, a Bíblia diz que ele também pediu a morte para si, pediu que Deus o matasse. Mas preste atenção, qual é a diferença desses homens para aqueles que se suicidaram? Eles pediram a morte para si, mas eles nunca intentaram contra a sua própria vida. Eles tinham temor de Deus, tinham equilíbrio. Quando você abre a sua Bíblia lá em Atos 16:28, nos diz que Paulo está preso na cidade de Filipos, ele e Silas estão no cárcere, depois de terem pregado o Evangelho e depois de terem sido açoitados por causa do Evangelho. A Bíblia diz que Paulo e Silas, à meia-noite, estavam acorrentados, com as costas sangrando, em grande e profundo sofrimento, mas eles
não estavam rebeldes contra Deus. A Bíblia diz que à meia-noite, Paulo e Silas, naquela prisão, naquele calabouço, acorrentado pelas mãos e com os pés num tronco, eles cantavam e louvavam e adoravam a Deus meia-noite na cidade de Filipos. E a Bíblia diz que aconteceu um terremoto naquele local, as cadeias foram soltas e de repente Paulo e Silas se viram livres. E então a Bíblia diz que o carcereiro daquela prisão acorda assustado quando ele vê as portas das cadeias abertas. Ele saca da sua espada e ele vai se suicidar, porque ele sabia que um carcereiro romano era responsável pelas vidas que estavam presas. Se alguém fugisse, ele seria executado, e ele não queria passar essa vergonha. Ele sacou da espada e foi suicidar-se. Quando ele estava prestes a executar esse ato, Paulo gritou de dentro da prisão: não te faças nenhum mal. O suicídio, querido, ele é inspiração maligna, porque Jesus disse que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para poder dar vida e vida em abundância. Só Deus pode dar e tirar a vida, e você tem que entender isso. Em 1 Samuel capítulo 2 verso 6, a palavra de Deus diz assim: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O único que pode tirar a vida e que pode ressuscitar da morte é o Senhor, o nosso Deus. Ninguém mais tem liberdade de encurtar a sua história, ninguém mais tem liberdade de diminuir os seus dias. Ninguém pode fazer isso sem que sofra uma penalidade de condenação eterna. Esse negócio de que o fulano tirou a vida dele, mas ele está no céu. Onde é que está a base bíblica para isso? Me dá uma referência bíblica. Não existe. Quando a pessoa chega nesse ato final contra si mesmo, ele quebra todos os princípios e referências de obediência à palavra de Deus, e rebelde não entra no céu. E é por isso que você e eu precisamos viver a nossa vida com discernimento. Pastor, eu não estou pensando em suicídio, mas alguns aqui já pensaram. Você pode não estar pensando hoje, mas tem duas formas de suicidar-se: essa de você ir para um ato final contra si mesmo, ou você pode se suicidar através dos vícios. As duas formas são pecado. Em quarto lugar, a palavra de Deus diz que ninguém pode tirar a própria vida, porque isto é um ato de incredulidade. Veja só o que diz Mateus 19, 26. A Bíblia diz o seguinte: mas para Deus tudo é possível. Preste atenção, quando uma pessoa chega a esse ponto de pensar em eliminar a si mesma, é porque a incredulidade já tomou conta do seu coração, e ela não acredita que aquela situação que ela está vivendo, experimentando ou passando por ela, de tamanha aflição, de tamanha angústia, pode ser transformada. Só o incrédulo não acredita na transformação do que ele está vivendo. Mas a Bíblia diz que para Deus tudo é possível. Você pode estar vivendo um inferno hoje, mas para Deus tudo é possível. Amanhã o Senhor pode mudar a sua história, pode mudar a sua família, pode mudar a sua vida. Você pode estar vivendo uma experiência horrível, você pode estar vivendo um inferno interior, mas amanhã Deus pode transformar a sua realidade, mudar a sua vida para uma vida muito melhor. O suicídio, ele é um gesto de incredulidade, porque a pessoa, ela passa a descrer que Deus pode socorrer em toda e qualquer situação a vida dela. A morte, ela não é um ponto final da vida, porque depois desta vida, querido, teremos à frente uma eternidade vastíssima e insondável. Alguns
passarão essa eternidade vastíssima e insondável. Alguns passarão com Deus no céu, outros passarão com o diabo no inferno. Mas como é que isso é decidido? Isso é decidido hoje, em vida. Você vai vivendo do jeito que você quer. Ok, não precisa ficar bravo comigo. Você vai vivendo da forma que você deseja, sem conhecer a palavra de Deus, sem conhecer os princípios das Escrituras Sagradas. Mas eu quero dizer para você que quando chegar no final da sua vida, você terá uma colheita. A colheita será uma condenação eterna. Não adianta você dizer para mim que crê em Deus. A Bíblia diz que até o diabo crê e ele vai para o inferno, porque ele crê e vive na contramão de tudo aquilo que ele conhece da eternidade. O que me assusta é que nós temos hoje um grupo enorme de suicidas em potencial, gente que pensa em tirar a sua própria vida, e pessoas que estão tirando a sua alma do céu e a colocando no inferno, porque estão vivendo na contramão da palavra de Deus, da vontade de Cristo, e estão achando que o inferno é aqui mesmo, aqui se faz, aqui se paga. Não é verdade, isso é uma mentira. A morte para aquele que deixa de crer em Cristo como seu Salvador e seu Senhor, leva essa pessoa a um poço sem fundo, a uma condenação eterna e também irremediável. A minha palavra, querido, para aquelas pessoas que estão flertando com o suicídio, é que você fuja disso, é que você passe longe desses pensamentos, é que você busque refúgio aos pés do Senhor Jesus, porque na presença do Senhor Jesus, querido, a vida plena, abundante, maiúscula e eterna para você. Na presença de Jesus, todas as coisas têm solução. Na presença de Cristo, o impossível pode acontecer para você. Na presença do Senhor, a vida em abundância e a possibilidade de transformações para a sua vida. Por isso a palavra de Deus, ela diz que ninguém pode tirar a sua própria vida, porque isso é um ato de incredulidade, e nós não podemos viver na incredulidade. A palavra de Deus diz que aqueles que se aproximam do Senhor precisam fazer isso com um coração cheio de fé, porque a fé agrada ao nosso Deus. Então nessa noite eu quero orar com você. Você pode não estar pensando em suicídio, mas você pode ter alguém que está sendo tomado por essas ideias, e nós precisamos orar por esse tipo de pessoa. Mas talvez você não esteja vivendo nem essa realidade, você não pensa em suicídio, nem tem nenhum parente pensando nisso, mas você está envolvido com vícios, prostituição, rebeldia contra Deus e a sua palavra. Você quer curtir a vida, não é assim que a galera fala? Pastor, eu sou jovem, eu preciso curtir a vida. Você quer curtir a vida, e nesse negócio de você curtir a sua vida, você está perdendo ela, porque na medida em que você vive na contramão da palavra de Deus, sem conhecer a vontade de Cristo para você, você está correndo um grave risco. Sua alma está a caminho do inferno, se você não se arrepender dos seus pecados, não mudar de posição e não rever os seus conceitos e valores. Vamos ficar de pé, queridos, e vamos orar. Eu não sei aquilo que há 15 dias foi tratado nesse estudo sobre suicídio,
mas eu espero ter colocado teológica e biblicamente alguns princípios bem claros para você. E a palavra de Deus é a verdade, e nós precisamos viver de acordo com ela. E você que está assistindo a gente pela internet, talvez você esteja na sua casa agora, sentado no sofá, pensando em tirar a sua vida, pensando em despedir-se do seu pai, de sua mãe, deixar um bilhete aí e dar fim à sua vida por causa de alguma situação que te aconteceu. Eu quero orar por você também, como vou orar por esta igreja. E em nome de Jesus, todas essas forças que querem levar você à morte, elas vão sumir da sua vida em nome de Jesus. Vamos orar, queridos, feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor nesse momento a vida de toda esta igreja, a vida de cada pessoa que está neste santuário e a vida daquelas pessoas que estão nos assistindo na internet agora. Meu Deus, eu quero repreender todo espírito de morte, todo espírito de suicídio, toda situação que o maligno levanta na mente e no coração dessas pessoas para roubar, encurtar a sua vida. Eu repreendo isso em nome de Jesus. Esses planos de terminar consigo mesmo, nós estamos repreendendo no nome de Jesus. Que o Senhor possa entrar com espírito de vida nesse momento, nessa casa, nesse lar que nos assiste. Que o Senhor possa derramar a vida abundante no coração dessa pessoa. Que o desespero, nós estamos repreendendo esse espírito de desespero, nós repreendemos esse espírito de morte em nome de Jesus. Que a vida abundante de Cristo possa, meu Deus, nesta hora invadir esse lar, essa casa, entrar no coração deste homem, desta mulher. Meu Deus, que o Senhor possa trazer paz e tranquilidade agora para o coração de todos nós que estamos aqui neste santuário e para aqueles que nos assistem através da internet. Que a bênção do Senhor alcance essas vidas em nome de Jesus. E nós proibimos, ó Deus, o diabo de trazer danos, de roubar a vida dessas pessoas, no nome de Jesus. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, nesse momento, derramar a paz que excede todo o entendimento sobre o coração de cada pessoa que está aqui e daqueles que nos assistem pela internet também, meu Pai. E que haja uma mudança da situação, uma mudança da circunstância nessa hora. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Graças a Deus. Pode ser assim.